Bom dia, irmãos, bom dia. É uma alegria estar com todos vocês aqui, vocês também que estão nos assistindo através do YouTube. E nós temos trazido as nossas programações, temos divulgado as nossas programações, a Palavra de Deus, nas quartas-feiras, pelo Oração e Ação, Estudo Bíblico, quinta-feira, Oração e Ação Jovem, sexta-feira, Oração e Ação Kids para as crianças, sempre às 19h30. No domingo, às 9 horas da manhã, a Escola Bíblica Dominical pelo Zoom, às 10h30, o nosso culto matinal, e às 19h30, o nosso culto em família. É uma alegria ter todos aqui, alguns irmãos estão aqui conosco presencialmente, se inscreveram no telefone 32836047 durante a semana, e nós podemos ter alguns irmãos aqui conosco, seguindo todos os protocolos, os cuidados com medição de temperatura, desinfecção com álcool, tapete higienizante, tudo mais. Distanciamento social, seguindo as normas preconizadas pelo Ministério da Saúde. Quero lembrar as pessoas que estão fazendo aniversário essa semana. Nós temos hoje a Denise Mazzoni fazendo aniversário, a Karina Valentim, que está lá no norte, que é membro desta igreja, faz aniversário, Sofia Laura e o Marcelo Torres. Vamos estar sempre lembrando de orar pelo Marcelo também. Fazem aniversário a Valéria e o José Américo, aniversário de casamento. Nós temos motivos de oração, nós vamos estar orando pela família da Ana. A Aninha de nossa igreja, faleceu na semana passada, foi sepultada, e nós vamos orar pela consolação sobre a família. Orar pela saúde da Leda, orar pela saúde da Márcia Menezes, da Rejane, da Marilac e da Ilma, mãe do Gustavo. Quero lembrar aos irmãos também que nós estaremos orando pelas autoridades do nosso país, pelos profissionais de saúde, pelos missionários nos campos, pelos pastores nas igrejas, pelos mais vulneráveis, e vamos orar pela nossa Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador. Nós vamos agora cantar, nós vamos louvar a Deus com as nossas vozes, e eu convido vocês em casa e aqui na igreja a cantarem também. Vamos lá. Amém. Vamos louvar o Senhor. Eu te convido a ficar de pé, sim, para cantarmos ao Senhor, porque Ele é digno por quem Tu és. Aleluia. Eis-me aqui na presença, a pensar no que tens feito em mim. Te busquei, te encontrei, só por ouvir tua doce voz, Jesus Santo, justo, sempre és fiel, salva, cura e redime o meu ser. Eu te adorarei por quem Tu és. Eu te adorarei por quem Tu és. Eu te adorarei por quem Tu és. Jesus, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui na presença, a pensar no que tens feito em mim. Te busquei, te encontrei, só pra ouvir tua doce voz, Jesus Santo, justo, sempre és fiel, salva, cura, redime o meu ser. Eu te adorarei por quem Tu és. Eu te adorarei por quem Tu és. Eu te adorarei por quem Tu és. Jesus,
eu te adorarei. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Seguro estou, confio em ti, sem fim é o teu amor. Seguro estou, confio em ti, sem fim é o teu amor. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Ok, vamos sentar então. Eu vou pedir a Rose que venha aqui e ela vai orar por mim, pedindo a Deus a unção do Espírito Santo sobre mim para trazer a mensagem de hoje. Oremos. Fiquei muito emocionada, muito mesmo. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que Tu nos dá, Senhor. Obrigado, como é bom louvar o Senhor na Tua casa, Senhor. Nesse momento, Senhor, eu te peço pela vida do pastor Rogério, teu servo, que trará a mensagem nessa manhã. Senhor, guarda ele, que tudo que for falado, Senhor, seja para nos alimentar, Senhor, porque é o que nós precisamos com tudo isso que estamos passando. Amém. Nos alimentarmos da Tua palavra, Senhor, que é a verdade. Oramos agradecida em nome de Jesus, porque sabemos que Teu Espírito Santo está neste lugar. Amém. Amém. Muito bem, obrigado para o grupo de louvor. Nós vamos agora trazer uma mensagem para vocês. Eu quero convidar você para que você pegue a sua Bíblia. Nós vamos estar hoje meditando no livro de Atos. Eu não sei você, mas eu gosto muito do livro de Atos. O livro de Atos é maravilhoso, um livro de experiência cristã, um livro que conta o início da história da igreja do Senhor. É um livro maravilhoso. E o título da nossa mensagem de hoje é A Igreja do Deus Invencível. Coisa maravilhosa é a gente saber que a igreja de Cristo é invencível. A Bíblia nos garante algo lindo que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então vamos ver, abra sua Bíblia em Atos 8. Atos 8, pode abrir aí. Aliás, a mensagem, tanto da manhã quanto da noite, as duas mensagens serão baseadas no livro de Atos. Atos 8. Ok? Abriu aí? Atos 8, nós daqui a pouquinho vamos ler do versículo 1 ao versículo 25. Atos 8, versículos 1 ao 25. É interessante que esse texto que nós vamos usar como base hoje, de 1 a 25,
é justamente o texto que antecede ao texto que nós usamos como base na semana passada, no domingo passado de manhã, que nós vimos aquela história linda de Filipe levando o evangelho para o eunuco, né? Esse texto que nós vamos ler hoje, ele vem logo depois do martírio de Estevão e antes da pregação do evangelho por parte de Filipe ao eunuco. Muito bem, antes mesmo de ler o texto, eu quero fazer um comentário. Um dos crimes mais repugnantes de que nós temos notícia é o da falsificação de remédios, da falsificação de equipamentos para salvar vidas. Nós temos vivido isso. É o crime de se apoderar do dinheiro que iria ter a possibilidade de ajudar a restituir saúde às pessoas. E ali vai um grupo de pessoas desonestas e quer se valer daqueles recursos para si mesmo e impede que outras pessoas sejam salvas. Falsificação de remédios, falsificação de equipamentos de saúde. Infelizmente, nós estamos vendo isso acontecer no nosso tempo, no nosso país, na nossa cidade. O famoso Covidão. O famoso Covidão. Muito bem, mas isso não é uma situação apenas dos nossos dias. É impressionante que as coisas se repetem pela história. E se falsificar remédios, falsificar equipamentos para a saúde física, constitui um crime repugnante, imagine falsificar remédios para a salvação da alma. É um crime mais terrível ainda. E quando é pregado um evangelho mentiroso, quando é prometido a alguém um milagre impossível para os homens, quando o evangelho é distorcido, isso é a falsificação do remédio da alma. É mais grave ainda, mais terrível ainda. O evangelho é muito mais que um remédio. O evangelho é a verdade do poder de Deus para a cura da alma das pessoas. Lá em Atos 1:8, Jesus diz à igreja para que a igreja seja a testemunha das verdades do evangelho além das fronteiras. Lembra quando lá em Atos 1:8 Jesus está prestes a ascender para o céu e ele diz: olha, eu farei vir sobre vocês poder para que vocês sejam minhas testemunhas aqui em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O Senhor indica que a igreja vá salvando. O livro de Atos até Atos 7 mostra a igreja ainda permanecendo em Jerusalém. Ali ela começou, permaneceu até Atos 7, mas quando entra aqui no livro que nós vamos ler hoje, Atos 8, no capítulo que vamos ler hoje, a igreja está sendo expulsa, está sendo perseguida e ela se dispersa para fora de Jerusalém, nesse momento aqui. E quando isso acontece, aquelas pessoas que estavam conhecendo o evangelho em Jerusalém vão se espalhando pelo mundo e vão levando o evangelho, vão levando remédio para as almas. E o texto hoje vai nos mostrar esse movimento da igreja para levar o remédio da salvação para as pessoas em todo o mundo, mas vamos ver também o movimento criminoso para tentar falsificar o remédio do evangelho. Então vamos lá. Atos 8, versículos 1 até 25. Vamos lá. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande choro sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrava pelas casas, arrastava homens e mulheres e prendia-os nos cárceres. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte e iam pregando a palavra.
Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes Cristo, e as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que Filipe operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos, coxos, foram curados, e houve uma grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele um grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, e do menor ao maior, dizendo: esse homem é o poder de Deus, chamando o grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os milagres, os sinais e grandes milagres praticados por ele. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram Pedro e João para ali. Os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não haviam ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então, lhes impunham as mãos, e eles recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, Simão ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo também. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do seu coração. Pois vejo que estás com um fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. O martírio a que foi submetido Estevão deu início a uma grande perseguição aos cristãos de Jerusalém. Então, aquela perseguição trouxe uma dispersão por todas aquelas terras dos crentes. E essa dispersão trouxe também uma grande evangelização de toda a região em volta de Jerusalém. Aos olhos humanos, aquela perseguição à igreja poderia ser considerada um desastre. Mas aos olhos de Deus, não. Porque Deus é sempre capaz de transformar a situação, maldição em bênção. Eu sempre lembro de Romanos 8:28, que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Esse poder de Deus de transformar situações desastrosas em bênção. Calvino, um dos grandes reformistas, dizia que os apóstolos não fugiram porque é dever do bom pastor dar a vida pelas ovelhas diante dos ataques dos lobos. É interessante que a Bíblia mostra que todos fugiram, ali os crentes fugiram, mas os apóstolos permaneceram em Jerusalém, dando suporte para aquele povo ali. Lucas registra
em Atos 7:58 o seguinte, diz assim: e lançando fora da cidade a Estevão, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Nesse tempo, Saulo era alguém que lutava contra o evangelho. E lutar contra os cristãos significa lutar contra Cristo. Tanto que Saulo vai ouvir do Senhor: Saulo, Saulo, porque tu me persegues. E não diz assim: Saulo, Saulo, porque tu persegues a minha igreja. Mas Jesus considerava a igreja o prolongamento de si mesmo. E o termo aqui de Atos 7:58, quando diz que Saulo perseguia, assolava a igreja, é uma palavra que originalmente, a palavra lumaíno, significa que Paulo agia como um animal selvagem que despedaça as suas vítimas. É isso que a palavra original contava. Paulo era considerado um predador da igreja. E a perseguição levou à dispersão. Parecia que Satanás havia vencido, mas Deus continua e continuará no controle da igreja. Nós estamos passando um momento difícil? Estamos passando um momento difícil. Nós estamos passando um momento que a gente poderia dizer que há uma certa dispersão da igreja? É verdade. Né? Nós temos sido tolhidos do nosso direito de ir e vir, de estar juntos. Mas eu quero lembrar vocês que não houve nenhum período na história da Igreja de Cristo em que Deus tenha perdido o controle da sua igreja. Hernando Dias Lopes diz algo interessante sobre isso, que a perseguição não é um acidente de percurso, mas a perseguição e a luta da igreja faz parte da agenda de Deus para a igreja. Atos 8:1, que nós lemos, diz que naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia. Interessante que essa palavra dispersos, ela tem um paralelo na agricultura. Quando se diz assim, dispersar, significa jogar sementes. Dispersar na linguagem da agricultura é jogar sementes. Quando a igreja de Cristo é dispersada, isso significa que as sementes do evangelho de alguma forma estão sendo espalhadas. Essa semana, conversando com um amigo de longa data, amigo crente, ele me falou uma coisa que eu achei interessante. Ele gosta muito de uma igreja, a primeira igreja batista de Curitiba, se não me engano. Ele gosta muito, ele é curitibano e ele costuma entrar nos cultos da igreja batista de Curitiba, que é uma enorme igreja lá no Paraná. E ele disse assim: Rogério, eu vi que a igreja batista de Curitiba, que é uma igreja muito grande, sei lá, tem 3.000, 4.000 pessoas, mas ela teve até agora, com os cultos transmitidos, 6 milhões de acessos. 6 milhões de acessos. E aí a gente fica pensando, mas a igreja então, ela está dispersada, mas está dando 6 milhões de acessos? Sabe o que é isso? É dispersão de semente. Mesmo na nossa igreja, talvez nós nunca tenhamos atingido tantas pessoas como temos atingido agora, com os cultos online. Sentimos falta de estar juntos? Sentimos. Hoje eu vi alguns irmãos que eu não via há tanto tempo, eu queria dar um abraço e um beijo, não pude. Mas eu tenho que admitir que Deus não perdeu o controle da história da igreja. E a mensagem do Senhor está chegando onde nunca tinha chegado antes. Dispersar é também lançar sementes. Quando uma igreja vai além das suas fronteiras de conforto, isso acaba impactando o mundo.
Nós não sabemos o que vai acontecer depois do fim dessa pandemia, mas uma coisa eu tenho certeza: muitos que nunca ouviram o Evangelho terão ouvido. Muitos, não serão poucos. A crise da dispersão, naquele momento da Igreja de Cristo, em Atos 8, produziu uma grande evangelização. Aquela perseguição ali, na história da igreja, em Atos 8, foi uma necessidade para que a igreja cumprisse aquele mandamento que o Senhor Jesus deu no início de Atos. A igreja estava acomodada ali dentro de Jerusalém, mas Jesus, em Atos 1:8, havia dito: olha, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas eles estavam só em Jerusalém, ficaram ali, no gostosinho. Mas aí veio a dispersão, e as sementes foram espalhadas. É interessante entender o que acontecia ali. O Sinédrio, que era a Suprema Corte, o STF, da cultura judaica ali no primeiro século, o Sinédrio queria prender os apóstolos. E então eles davam cartas precatórias, davam permissões a Paulo, e Paulo ia prendendo os crentes. Mas eles ficavam loucos, porque ainda assim a igreja avançava. Os imperadores romanos queimavam e jogavam os cristãos na arena. Faziam isso, botavam os cristãos para lutar com as feras, mas ficavam loucos, porque ainda assim a igreja avançava. A igreja foi para a Europa, e na Idade Média, depois, tendo passado muitos anos desse episódio que nós estamos lendo, lá na Idade Média, ali pelo ano 1500, se não me engano, 1553, houve uma rainha na Inglaterra, a Rainha Maria Tudor. E essa Rainha Maria Tudor odiava a igreja, e a história conta, documenta, que ela queimou os líderes da igreja em praça pública. Foi um verdadeiro banho de sangue ali naquele lugar. Mas o que aconteceu é que essa rainha durou pouco, ela morreu, e a igreja rebrotou com uma força tão grande na Inglaterra que houve o maior avivamento na igreja, que foi o chamado avivamento dos puritanos. Porque a igreja continuou avançando. Não tão distante em tempo, em 1949, houve a tomada da China pelo regime comunista, oprimiu a China tremendamente, dezenas de milhões de pessoas foram mortas, 637 missionários foram expulsos da China, missionários cristãos, foram expulsos, pensaram, acabou o evangelho na China. Alguns anos depois, de uma forma secreta, fizeram um censo entre aqueles cristãos da China, mesmo debaixo do regime comunista, e eles perceberam que havia crescido 40 vezes mais o número de cristãos na China. A igreja sempre avança. Ninguém pode calar, ninguém pode deter os passos da igreja de Cristo, porque ninguém pode deter Deus. É a igreja do Deus, do Cristo invencíveis. Parece que quando os cristãos não têm mais nada a perder, é aí que eles se tornam mais corajosos. Não tem nada a perder, eu vou deixar a mensagem de Cristo aí. A gente precisa lembrar também que a evangelização não é um cargo, não é uma função, mas a evangelização é um estilo de vida. É um estilo de vida. No Sermão do Monte, lá em Mateus 5, quando Jesus proferiu aquelas que são chamadas as bem-aventuranças, Jesus disse logo depois: olha, vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra. Vocês cristãos são o sal da terra. E é interessante a gente observar essa afirmação de Jesus. Há dois conceitos principais com relação a ser o sal da terra. Primeiro, ele diz assim: vós sois o sal.
Quem é salvo é cidadão do reino de Deus. Quem é um crente, então, consequentemente, é sal. E é sal não para si mesmo apenas, não apenas para aqueles que estão próximos, mas é o sal para toda a terra. É esse sal que dá sabor à sociedade, tempera a sociedade. É tão lindo ver o que diz aqui, deixa marcadinho aí Atos 8, vem comigo a Colossenses 4, 5 e 6, avança um pouquinho, vê esse conceito do tempero. Colossenses 4, 5 e 6, que diz assim: portai-vos com sabedoria. Isso é para os crentes, para com os que são de fora, a terra. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. É esse sal que preserva a humanidade. É esse sal que torna a igreja de Cristo invencível, invencível. Por toda a terra, por todo o mundo. E é interessante que esse da terra sugere a propriedade também estimulante do sal na terra. Vocês sabiam que para muitas culturas vegetais o sal é fertilizante? Há determinadas plantações em que, se você vai plantar aquele tipo de vegetal, você antes tem que lançar uma certa quantidade de sal na terra. Há plantas que precisam disso como fertilizante. Como Jesus veio ao mundo para dar a vida, ele diz assim: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. A igreja misturada na terra fertiliza para que brote a esperança da terra, brote a semente do Evangelho, essa semente que vai sendo dispersada pela igreja espalhada na terra. E aí você fica pensando, então eu sou o sal da terra? Você é. E você é sal da terra principalmente quando você está no meio dela. O sal dentro do saleiro, ele não salga não, mas quando ele é lançado no meio das pessoas, quando ele influencia no meio das pessoas, aí ele salga, ele dá sabor, ele conserva, né? Quando uma pessoa testemunha da sua vida, da sua experiência de conversão, da santidade. Algum tempo atrás, eu estava acompanhando um encontro dos jovens, ainda virtualmente, acompanhando virtualmente, e uma das meninas, com toda a sua simplicidade e franqueza, falou: puxa, eu tive uma discussão com meus colegas lá, dizendo, não, eu sou virgem, e eu quero me casar virgem. Aí alguém vai dizer assim, isso não tem nada demais. Não tem nada demais no meio da gente, mas no meio da sociedade, essa garota é considerada um ET. Mas ela teve a coragem de defender os seus valores, a sua posição e os valores bíblicos, os valores da verdadeira igreja de Cristo, de se guardar para o casamento. O testemunho dela é sal. Quando o seu colega está atribulado lá no seu trabalho, quando o seu colega, que às vezes até dá uma zombada de você, porque você é crente, ele está atribulado e você diz, querido, eu queria orar com você. E aí você ora e ele se derrete de chorar, porque aí ele se quebranta, porque ele sabe que ele precisa de um poder além do poder dos humanos e ele tem que admitir a presença de Deus. Ali você é sal. Quando você pega alguém que está se apaixonando pelo Evangelho, alguém que está buscando a Deus, mas não está encontrando ainda, e você vai e discipula aquela pessoa, aí você é sal da terra com aquela pessoa. Quando você encoraja uma pessoa derrotada, quando você lê um texto da Bíblia, aquele texto da Bíblia faz todo sentido na mente daquela pessoa, você está sendo sal da terra. Quando você abre a sua casa e você permite que pessoas ali se reúnam para um lanchinho, num pequeno grupo multiplicador, e ali testemunham do Evangelho ou apenas compartilham um texto bíblico,
E o Espírito Santo de Deus vai atuando na mente, lentamente do coração e na mente daquelas pessoas, pelo relacionamento com os irmãos, pelo contato com a palavra de Deus. Ali está sendo dispersado a semente do Evangelho numa terra fertilizada pelo sal da terra, que é você. Quando você compartilha, qual é a razão da esperança que você tem? Para uma pessoa que não tinha o menor entendimento disso. Veja o que está escrito aí em 1 Pedro 3,15, esse texto lindo, 1 Pedro 3,15. 1 Pedro 3,15, que diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir qual é a razão da esperança que há em vós. Quando alguém pode perceber que você tem no coração, no olhar, no semblante, uma esperança que ele não conhece, e ele pergunta: por que que nesse mundo tão ruim, por que que no meio dessa pandemia, você ainda tem essa face de esperança e você compartilha Jesus? Você é sal da terra. Já que o plano da perseguição à igreja, lá em Atos 8, que nós estamos lendo, não deu certo, Satanás tentou então mudar a tática, porque tem isso também, né? Às vezes a igreja é perseguida, e ela, ainda que perseguida, ela vai crescendo, e Satanás vê esse povo é tinhoso mesmo. Tinhoso é um termo horrível, né? Mas Satanás usa esses termos horríveis mesmo. Então, quando ele percebe que a igreja não cede, ele pensa: eu vou mudar a tática. Isso acontece. Às vezes a perseguição muda e parece que não há mais perseguição, mas aí sabe o que acontece? É muito comum que Satanás comece a distorcer o Evangelho. Não impedir, mas distorcer. Você lembra o que Paulo disse, inspirado por Deus, lá em Gálatas 1,9? Vem comigo lá, até Gálatas 1,9. Gálatas 1,9. Paulo estava pregando o Evangelho aos Gálatas, mas num determinado momento, Paulo sentiu a necessidade de preveni-los, não contra a perseguição, mas contra a distorção do Evangelho. Gálatas 1,9 diz assim: assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja maldito. Porque aos Gálatas estava sendo pregado um evangelho distorcido. Paulo fala nos obstáculos que são colocados pelo inimigo com a distorção da mensagem do evangelho. E a gente precisa estar muito atento a isso, porque às vezes o evangelho é oferecido para nós como uma comida envenenada, e a gente está com fome e quer comer. Satanás cria obstáculos para a igreja, e a palavra, eu quero convidar você a ver um texto interessante aí, 1 Tessalonicenses 2,18. 1 Tessalonicenses 2,18 vai falar desses obstáculos, dessas distorções, dessas barreiras que muitas vezes Satanás coloca para o crescimento da igreja. 1 Tessalonicenses 2,18 vai dizer: por isso quisemos ir até vós. Isso aí é o apóstolo Paulo escrevendo uma carta à igreja de Tessalônica: ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Paulo queria ir, contudo Satanás nos barrou o caminho. Esse barrou aí, no original, a palavra enocoptem significa bloqueou a estrada, impedindo a marcha. É um termo militar. Às vezes o Satanás coloca barreiras no crescimento do Evangelho, principalmente na distorção do Evangelho. Isso é
criminoso. Da mesma maneira que no início da palavra de hoje nós falamos que crime terrível é falsificar remédios, falsificar destinos para as verbas da saúde, falsificar equipamentos respiradores. Que crime terrível! Crime terrível é falsificar o Evangelho, que permitiria a salvação de tantos quantos recebessem o Evangelho puro e santo do Senhor. Mas o inimigo faz isso. Nesse texto que nós lemos, o inimigo vai usar um homem chamado Simão. Ele era mágico. Ele fazia mágica, ele fazia pantomimas, ele criava situações para o seu próprio lucro, distorcendo, ele queria distorcer o Evangelho. Hernando Dias Lopes vai dizer: onde Deus semeia o verdadeiro Evangelho, o inimigo semeia o joio. O joio é uma plantinha que parece com um trigo, mas não é. Um outro teólogo muito respeitado, que se chama Warren Wiersbe, ele diz o seguinte: o poder das mágicas de Simão vinha de Satanás, e eram para o engrandecimento próprio dele, enquanto que o poder dos milagres que Filipe fazia vinham de Deus, e eram feitos para glorificar a Cristo. Que cuidados nós precisamos ter com o Evangelho de hoje, não lá do tempo de Simão. Hoje nós temos os mágicos aí espalhados, está cheio de mágico, fazendo mágica em vez de pregar o Evangelho. Que cuidados nós temos que ser? Primeiro, nós temos que entender que a fé não pode ser vendida, o sagrado não pode ser vendido. Nós não podemos voltar à época das indulgências da Idade Média, quando a igreja romana vendia por dinheiro terrenos no céu, salvação, perdão de pecado. Isso é terrível. Isso é um evangelho distorcido. Nós não podemos ter os nossos templos transformados em feiras de negócios. Crentes não podem se tornar consumidores de programas. Isso seria terrível. Olha, nós vivemos um tempo em que as pessoas mudam de igreja com uma facilidade enorme, só para consumir uma programação que lhe seja mais palatável. Como é importante que nós sejamos igreja unidos para a cada dia melhorarmos a nossa igreja, para que a cada dia nós melhoremos a comunhão entre nós, para que juntos busquemos crescimento espiritual, enchimento do Espírito Santo de Deus. Igreja não é cafeteria, para a gente procurar o café mais fresquinho, mais forte, mais fraco, mais doce, alpino. Práticas de ocultismo têm entrado tantas vezes nas igrejas, leitura de mão, magia, unção do Espírito, horóscopo, misticismo. Isso não é o Evangelho. Isso não é o Evangelho. Que espírito? A Bíblia vai dizer assim, olha, provai os espíritos, provai. Alguns fatos que nós precisamos entender sobre esse Simão mágico que tentava distorcer aqui a mensagem do Evangelho para o seu próprio lucro, mas ao Simão do passado e ao Simão de hoje. Veja o que é dito aí em Atos 8, versículo 9, Atos 8, 9. Havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele próprio um grande vulto. Simão era orgulhoso, Simão era vaidoso, Simão queria glórias para si mesmo. Há um escritor daquela época, do primeiro século, não era um escritor judeu, era um escritor samaritano, que era chamado de Justino Mártir, que deixou um escrito, e ele diz o seguinte: Simão foi de Samaria até Roma. Ele era um enganador, isso é um escrito antigo, opositor do cristianismo, era herege.
E na crença que ele era o maior, ele afirmou que se ele fosse enterrado vivo, ele iria ressuscitar também 3 dias depois. E diz que em Roma fizeram isso, enterraram Simão vivo. Está lá embaixo da terra até hoje. Ele perdeu a noção das coisas. Ele perdeu. Ainda em Atos 8:10, mostra que Simão queria fama. 8:10 diz o seguinte, olha, ao qual todos davam ouvidos a Simão, do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Simão queria glória. Só há um que nós temos que dar glória dentro da igreja de Cristo, é Cristo. A igreja não pode ter nome de gente. Ministério José da Silva, não pode ser. É o ministério de Cristo. Igreja cristã não tem que ter nome de gente. A Bíblia diz que Deus não admite dividir a sua glória. É coisa terrível. Não admite. Simão era falso, Simão era dissimulado. E pior, Simão tentou barganhar com o Espírito Santo. Não se barganha com o Espírito Santo. Atos 8, 18 e 19 diz assim, vendo, porém, Simão, que pelo fato deles imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo. E aí Simão ofereceu-lhes dinheiro, propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Não se mercadeja a fé, não se barganha com o Espírito Santo. Ainda Warren Wiersbe diz assim, a origem, existe uma palavra chamada simonia, que foi baseada no nome desse mágico Simão. A palavra simonia existe, significa o comércio de cargos e de privilégios nas igrejas. Se alguém numa igreja quiser dar privilégio para alguém, isso é uma simonia. Se alguém quiser mercadejar uma bênção, isso é uma simonia. A motivação de ofertar de alguém deve ser pura, do coração. Eu quero terminar essa nossa palavra lembrando que está escrito aí no versículo 25 de Atos 8, o último versículo desse texto, que diz assim, eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Apesar de tudo que aquela igreja ali no primeiro século viveu, apesar de tudo que a igreja tem vivido no passar dos séculos, apesar de tudo que a igreja vive hoje, o evangelho avança. A dispersão significa lançar sementes que brotam. Nada pode deter a igreja, porque nada pode deter Deus. Nós temos a alegria de pertencer à igreja do Cristo invencível. E por isso, sempre haverá vitória na igreja de Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua misericórdia, Senhor. Não fosse a tua misericórdia e o teu perdão, nós teríamos sido fulminados, Senhor, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Mas também, Senhor, a tua graça é maravilhosa, a tua misericórdia é maravilhosa. Muito obrigado. Senhor Deus, abençoa a nossa igreja, abençoa as igrejas espalhadas, Senhor, pela face da terra. Ó Deus, suplicamos proteção, Senhor, e suplicamos o fim desta pandemia que tem, Senhor, assolado a face da terra. Mas, da mesma maneira, respeitamos a tua soberania e autoridade. E ainda, Senhor, que isso seja um momento difícil para nós, ainda que isso tenha dispersado a igreja, nós confiamos, nós cremos que essa dispersão
não é mais nem menos do que uma grande semeadura do Evangelho sobre a face da terra. Senhor Deus, nós nos colocamos à tua disposição, submissos a ti e confiados e cheios de esperança em ti, Senhor. Tudo isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, vamos louvar a Deus. Amém. Te convido a ficar de pé novamente. Como é bom mesmo estarmos juntos, né? Rever rostos, ainda que aos poucos, ainda cada semana a gente veja alguns diferentes, mas é benção a gente estar junto. Vamos louvar ao Senhor. Reina em mim, Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Queridos, foi uma alegria estar com vocês nesta manhã de domingo. Que todos tenham um almoço em família muito agradável, com muita comunhão. Agradeço aqueles irmãos que estão aqui no templo, também uma alegria muito grande. E nós vamos estar juntos hoje à noite, às 19h30, no culto em família. Eu vou pedir agora que Larissa ore para nós, nos despedindo nesse culto. Amém. Amém. Paizinho, muito obrigado por mais esse dia, Deus, muito obrigado porque conseguimos estar aqui na Tua casa, Deus, mesmo que seja aos pouquinhos, como a gente tem falado, Deus, mas a gente tem vindo, Deus, e como é diferente, mesmo a gente em casa, a gente louvando e orando, é diferente estar aqui, ó Deus, muito obrigado por essa oportunidade, Deus, muito obrigado porque a gente tem esse livre acesso a Ti, ó Deus, através de Teu Filho, Jesus, ó Pai, muito obrigado também porque aqui no Brasil a gente é livre, ó Deus, para falar do Teu amor, do Teu Evangelho, ó Deus, e que
que isso se espalhe, ó Deus, que esse amor só alcance cada vez mais pessoas, ó Pai. Seja com a vida de cada um que está nos assistindo, cada um que está aqui presente, ó Deus, e essa oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Hoje à noite nos vemos, então, às 19h30. Estaremos juntos, a Igreja do Deus Invencível. Até lá.